pãozinho. Pão na sua dieta e variações que você pode fazer dentro aí do seu processo de emagrecimento, você variar o pão na sua alimentação e tê-lo como um aliado no seu processo de emagrecimento. E aí você pode até pensar, pô, Paulo, que teminha, né? Pô, pão, né? Tipo, o bagulho batido. Não é, pessoal. Sabe por quê? Porque como profissional da saúde, cada dia que passa eu tenho mais certeza de que é necessário falar o óbvio, né? O óbvio precisa ser falado, porque a gente está vivendo um momento onde pessoas botam fé, né? Em água com limão, levam a sério comer tablete de manteiga, dieta da selva, levam a sério pseudo-influenciadores que acham que entendem de saúde e falam que são ex-afeminados, que botam um saco para tomar sol e falam que isso aumenta a testosterona. A gente está vivendo uma época onde pessoas chamam arroz e feijão de ração do governo. Nós vivemos uma época onde temos água proteica, né? Então as pessoas têm medo de comer fruta, mas quer o pendrive sabor framboesa. Então, sim, precisamos falar sobre o óbvio, vamos falar sobre pão na dieta, porque tem muita gente que tem medo de comer pão ainda. Então, indo direto ao assunto, pessoal, quando a gente fala de pão, pãozinho, né, na dieta, eu quero abranger qualquer tipo de pão aqui, tá? Principalmente pão francês, né, o pãozinho de sal, pão de forma, né? Quando a gente fala do consumo de pão dentro do processo de emagrecimento, na dieta no geral, dentro de um quadro ali de processo de emagrecimento, a gente precisa prestar atenção principalmente em como está sendo consumido esse pão, né? Primeiro, quantidade. Segundo, com o que está sendo consumido, que é um dos pontos mais importantes, né? E também em que momento está sendo consumido, né? Porque existe um grande abismo entre você comer um pão puro, né? Pão com manteiga, e um pão recheado com alguma opção de uma salada, de uma proteína, de algum laticínio, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a quantidade e o que você vai pôr dentro desse pão. Porque é isso que vai dar a virada de chave no sentido de consumo de pão, onde vai passar a ser um alimento super tranquilo dentro do seu processo de emagrecimento que você pode consumir até mais de uma vez ao dia, tá? E aí, quando a gente fala de recheio, o que não falta são opções. Inclusive, existem muitas opções. Nossa senhora. Só aqui nesse bate-papo vou deixar mais 6 opções para vocês, tá? Mas o que não falta são opções. E é muito legal quando o paciente procura outras opções, porque primeiro vai fazer com que ele tenha uma diversidade, né, na hora de comer, um leque maior de opções, e vai criar ele repertório. Porque se ele está acostumado a todo dia só comer pão com queijo, pão com queijo, pão com queijo, quando não tiver o queijo, ele não sabe nem o que fazer, tá? Então, criar repertório é um dos pontos a ser conquistado, a ser desenvolvido dentro do processo de emagrecimento a longo prazo, que é muito importante, tá? Então, quando você olha para o pão e fala assim, o que eu vou comer com esse pão aqui? E você raciocina, e você tem um leque de opções amplo do que você pode colocar dentro daquele pão, de conhecimento, de educação nutricional, aí o jogo vira. Aí a chavinha, ó, vira completamente dentro do seu processo de emagrecimento. Agora eu vou deixar para vocês 6 opções de recheio, tá? Para você colocar dentro do seu pãozinho. Aproveita, printa isso aqui, tá? Vai aparecer na tela as 6 opções, então você printa para você tê-las, né, salva quando você for fazer o seu sanduíche, quando for comer o seu pãozinho, tá bom? Então fica aí, que eu vou desaparecer aqui e vai aparecer as 6 opções para vocês de recheio de pão, tá? Então, com a nossa conversa, eu quero trazer um contexto aqui que eu mesmo vivia, onde eu trabalhei uma época onde do lado do meu trabalho tinha uma padaria. E nessa padaria vendia um pão na chapa quentinho, que a moça fazia na hora, que era, assim, deslumbrante, tá? Paulo, eu gosto do recheio, beleza, mas lá perto do meu trabalho tem uma padaria que a moça faz um pão na chapa que é divino, formidável. Posso adicionar no meu processo de emagrecimento? Dá para ajustar? Tem como ajustar sim, tá? E aqui eu vou dar 2 contextos. O primeiro contexto é você adicionar coisas nesse pão na chapa, um queijo derretido ou um ovo instalado ali na chapa. Pô, Paulo, tudo bem, mas eu gosto de comer o pão na chapa mesmo, só ele e a manteiga. Show de bola. Então a gente vai pegar o segundo contexto aqui, que é você pedir para a pessoa que faz ali o pão na chapa dar uma equilibrada na quantidade, porque se você não falar muito, tem pessoas que trabalham em padarias que eles literalmente rebocam o pão para colocar na chapa. Então é muito comum que a pessoa que faz lá o pão na chapa na padaria, cara, emplaste as 2 fatias de pão para colocar na chapa. É o primeiro ponto. Aí você pode pedir para diminuir ou fazer essa troca da manteiga ou da margarina por requeijão, ou um requeijão light, caso tenha. Mas aí talvez você não consiga isso em padarias de bairro, por exemplo. Talvez em padarias um pouco mais frufru, né? Um pouco mais rebuscadas, tá?
Mas são opções também. Aqui eu tô dando várias opções, vários contextos, tá? Ai, Paulo, pô, você tá pedindo pra trocar o pão na chapa por pão com requeijão. Região, irmão, contexto, tá? Opções. Tô dando várias. Você vai escolher alguma. Se você quer trazer a mudança de forma prática, tô te trazendo aqui opções. Agora, se você vai reclamar de todas as opções, aí complica a situação, né? Então, você quer mesmo comer o pão na chapa mesmo com manteiga ou margarina. Show de bola. Você vai pedir para diminuir um pouco a quantidade de margarina ou de coalho que vai colocar dentro desse pão na chapa. E agora a gente vai focar no que vai vir somando esse pão, tá? Vamos lá, o que vai complementar esse pão na chapa já está diminuído de margarina ou de manteiga, tá? Você tem que fazer isso. Aí também complica, né? Se você acha que tudo é ajustável, aí complica. Então você já está comendo seu pãozinho na chapa com uma redução ali da quantidade de margarina ou de manteiga. Agora você vai focar em levar uma fruta, tá? Você leva uma fruta ou você compra uma fruta ali próxima. E ali, o pulo do gato aqui tá no café. Você não vai tomar só o café puro, só tomar um café com leite. De preferência um leite semi ou desnatado. Faz um pingadão lá, maneiro. Ali, se você conseguir botar um copo de 200 ml de leite e pingar o café, um bom café com leite da tarde, vai ficar, ó, lindo, maravilhoso. Paulo, eu tenho whey protein. Aí você zerou o game. Botou um whey protein no café ali, de preferência baunilha ou sabor neutro, vai ficar quase um cappuccino, vai ficar uma coisa linda de morrer. E pronto, você conseguiu comer o seu pão na chapa, sem ter que mover mundos e fundos, tá? Só pequenos ajustes. Isso é nutrição, tá?